Oi, professor, meu nome é Milene e eu vou explicar o que eu entendi sobre programação paralela e eu vou começar fazendo a introdução sobre programação paralela. Ela é uma área da ciência da computação que busca resolver problemas computacionais utilizando múltiplos processadores ou unidades de processamento ao mesmo tempo. E, em vez de um único processador executar todas as tarefas de forma sequencial, o programa é dividido em partes menores que podem ser executadas simultaneamente. Em computação tradicional, no caso sequencial, uma tarefa é executada passo a passo. Já na computação paralela, várias partes da tarefa são executadas ao mesmo tempo. Um exemplo simples que me ajudou a entender melhor imagine que você precisa lavar 100 pratos e se apenas uma pessoa fizer isso, pode levar muito tempo. Na computação paralela, funciona de maneira semelhante. Na verdade, na computação paralela, se 5 pessoas lavarem ao mesmo tempo, o trabalho termina muito mais rápido. E é dessa forma que funciona na computação paralela. Ela divide o trabalho entre vários processadores. E com o avanço da tecnologia, muitos computadores modernos, incluindo computadores pessoais, servidores e supercomputadores, utilizam múltiplos núcleos de processamento, tornando a computação paralela cada vez mais importante. As principais motivações do uso da computação paralela o primeiro, o aumento do poder computacional. Uma das principais motivações da computação paralela é a necessidade de mais poder de processamento. Durante décadas, os processadores ficaram mais rápidos devido ao aumento da frequência de clock. Porém, existe um limite físico para aumentar a velocidade dos processadores, e o consumo de energia e calor aumentam muito também. Então, surgiu a solução, que em vez de aumentar apenas a velocidade de um processador, passamos a usar vários processadores trabalhando juntos. Isso permite executar mais operações por segundo. A segunda motivação é por causa das limitações de memória. Esse é um problema muito importante, que é o acesso à memória. Mesmo que o processador seja muito rápido, ele precisa receber dados da memória para continuar trabalhando. E o problema é que a velocidade dos processadores cresceu muito rápido, mas a velocidade da memória cresceu bem mais lentamente. Isso cria o chamado de gargalo de memória. A computação paralela ajuda porque múltiplos processadores possuem múltiplas caches e maior largura de banda de memória. A terceira motivação é o processamento de grandes volumes de dados. Hoje lidamos com quantidades gigantescas de dados, por exemplo, de redes sociais, bancos de dados corporativos, análise científica, inteligência artificial, e muitas dessas aplicações simplesmente não seriam possíveis sem a computação paralela. Por exemplo, mineração de dados, análise de grandes bases científicas, processamento de imagens e gráficos, simulações científicas. A quarta motivação é o uso de redes e computação distribuída. Com a evolução da internet, torna-se possível usar vários computadores conectados em rede para resolver problemas. Um exemplo é projetos que utilizam milhares de computadores domésticos para analisar dados científicos. Isso cria grandes sistemas de computação distribuída, que são uma forma de computação paralela também. E o terceiro tópico é os principais desafios da computação paralela. Um dos principais desafios é a complexidade na programação, porque desenvolver software paralelo é mais difícil porque a gente precisa dividir corretamente as tarefas, coordenar várias execuções ao mesmo tempo, garantir que os resultados sejam corretos, e alguns problemas comuns incluem condições de corrida, deadlocks e sincronização entre processos. O segundo principal desafio é a comunicação entre processos.
Quando vários processadores trabalham juntos, eles precisam trocar dados constantemente. Isso pode gerar problemas como atraso de comunicação, sobrecarga de rede, aumento do tempo de execução, e se a comunicação for mal projetada, o ganho de paralelismo pode desaparecer. E a terceira e último desafio, principal desafio que eu coloquei, é escalabilidade. Porque o desafio é garantir que o sistema continue eficiente quando o número de processadores aumenta. Nem todos os problemas podem ser facilmente paralelizados. Algumas partes do programa continuam sequenciais, o que limita o ganho de desempenho. Esse problema é estudado pela lei de Amdahl, que mostra que o desempenho máximo é limitado pela parte sequencial do programa. Então, a computação paralela ela se tornou fundamental para atender às crescentes demandas por desempenho computacional, e ela permite resolver problemas complexos mais rapidamente. Processar grandes volumes de dados, viabilizar aplicações modernas em ciência, na ciência, na engenharia e na indústria. E apesar dos desafios no desenvolvimento de software paralelo, os avanços em hardware, ferramentas de programação e arquiteturas computacionais continuam tornando o paralelismo cada vez mais acessível e essencial para o futuro da computação.